A paz para quem for de paz. Eu sou o Luiz e nesse vídeo eu quero ver com você alguns vídeos que eu vi nessa semana aqui na internet e muito me preocuparam. Eu quero deixar claro que esse vídeo ele não é um ataque pessoal ao nosso irmão na fé e que sim, nós cometemos erros e nós podemos corrigir as rotas e honrar o nome do Senhor. Mas o vídeo que eu quero ver e o que eu quero conversar com você é sobre o pastor e denominado profeta Leonardo Sali. Ele tem uma igreja e ele solta diversos vídeos de profecias na internet e muitas delas, em muitos casos, me assustam muito. E a gente vai ver algum desses vídeos agora aqui e depois a gente vai reagir a um vídeo de um pastor que o link está aqui na descrição. Até na macumba, quando o macumbeiro vai fazer feitiço, ele entrega sacrifício ao Deus dele, Tá imitando a macumba, é isso? a entidade dele. Aí sabe qual é o problema? Até a pombagira recebe, até o Zé Pilintra recebe, e na hora de você querer ser grande espiritualmente, você retrocede. Macumba não ensina que quanto mais você dá, maior você é espiritualmente. Você ensina, nem a Bíblia ensina, nem Jesus falou sobre isso. Ele falou que aos pobres eu dou o reino dos céus. Ele não falou te dou riqueza. Ei! Deus vai dar tudo para quem entrega tudo. Deus vai dar tudo para quem entrega tudo. Você quer que a pessoa dê tudo, ela vai comer o quê? Você só tá ganhando porque você tá recebendo de todo mundo. Deus não te deu tudo. Você tá pedindo dinheiro a eles para eles darem tudo, porque você não tem de onde tirar dinheiro. E eles vão tirar dinheiro da onde se eles derem tudo? Prove você, pare de receber tudo que você está recebendo, dá tudo que você tem em sua mansão, seu spa, onde você não sai, entendeu? Dá tudo e depois prove ao povo que Deus é capaz de te dar tudo. E não coloque a macumba no meio, que macumba não diz que quanto mais dá, você vai ficar mais espiritual, mais perto de Deus. Tá conseguindo entender? Não tem uma autoridade que vê isso não, gente. No Brasil, tá uma bagunça, uma vergonha isso. O vídeo que a gente vai reagir é do Caio Modesto, onde ele fala expondo os falsos profetas. Leonardo Sali. Eu acho o título assim bem forte, né? Eu confesso que não conheço muito o trabalho desse pastor, mas esses dois vídeos que eu coloquei para você me assustaram muito, tá? Me assustaram muito. Então vamos ver aqui o que o pastor tem a comentar a respeito disso. Conhecido por suas visões e profetadas, Leonardo Sali ganhou fama e sucesso não por suas pregações expositivas ou pelo ensino fiel das escrituras, mas por suas adivinhações feitas em lives, cultos e eventos públicos. O centro do seu sucesso não foi porque ele anunciava a Cristo com clareza, mas foi devido às suas experiências místicas que chamam a atenção das multidões. Isso revela um grande pecado na igreja evangélica moderna, que prefere o espetáculo em vez do arrependimento, ou a emoção em vez da verdade. Nisso eu tenho que concordar com o pastor Caio. O que acontece? Muitas pessoas estão indo em igrejas atrás de mover, atrás de um mistério, atrás de uma revelação. Mas poucas pessoas estão indo nas igrejas atrás de arrependimento, atrás de salvação. Não se fala mais de salvação nos púlpitos das igrejas. Agora, tem gente que vai para as igrejas só buscando isso. E tá errado isso. Jesus não tem que ser um cartão de crédito para você. O entretenimento acaba tomando conta de todo o culto, no lugar da cruz. Quando o púlpito se transforma em palco, o evangelho perde espaço. Cristo deixa de ser o centro e passa a ser apenas um detalhe dentro da programação do final de semana. E o interessante é o seguinte, a lógica é muito simples. Se não houver revelação, não vale a pena ir. Se não houver promessas, vitória ou palavra pessoal, a reunião perde completamente o sentido. Isso demonstra que o problema não está apenas no líder, mas também no coração de quem consome esse tipo de espiritualidade completamente rasa, que é centrada no homem e não em Cristo. Muito prazer, eu sou o Caio Modesto, evangelista na Igreja Presbiteriana Ebenezer em Uberlândia. Vou acelerar um pouco o e vídeo. neste vídeo nós vamos falar sobre o profeta neopentecostal Leonardo Sali. A pergunta que precisamos fazer não é se ele emociona, se atrai multidões ou se viraliza nas redes sociais.
A pergunta correta é: sua teologia é saudável? Suas pregações têm fundamento bíblico? Ele aponta para Cristo ou para si mesmo? Porque, segundo as Escrituras, sucesso, meus queridos, não é sinal de aprovação de Deus. E multidão não é critério de verdade bíblica. Então, eu já vi nos altares pastores falando o seguinte, que quem não tem sucesso financeiro é porque é uma pessoa que é do diabo. Não com essas palavras, não de forma direta, mas é dizendo assim, ó, a pobreza é do diabo. Então, se o cara é pobre, é porque ele é do demônio. Cara, eu não lembro que Jesus tenha acumulado riqueza nessa terra. Eu não lembro dos apóstolos terem construído riqueza nessa terra. A riqueza material, ela é um bônus. Nós somos mordomos de Jesus nessa terra. Tudo que a gente tem é dele. Então, talvez você nunca vá ser uma pessoa milionária, extremamente rica, mas você vai ser salvo. Você e sua família vão viver uma vida abençoada e nem por isso vocês são do demônio. Que coisa, né? bora lá falar sobre o falso profeta Leonardo Sali. Um dos principais sinais para identificar um falso profeta é justamente o conteúdo e a natureza de suas profecias. Existe atualmente um debate no mundo acadêmico teológico sobre o dom de profecia. O apóstolo Paulo fala sobre profetizar em 1 Coríntios, especialmente no capítulo 14, e isso gera duas interpretações principais. A ala reformada entende que profetizar, neste contexto, está ligado à proclamação fiel da palavra de Deus. Já a ala carismática entende como novas revelações, sem peso canônico, voltadas para consolo ou confirmação pessoal. Dentro dessa perspectiva reformada, que eu também acredito, a pregação fiel da palavra de Deus já é um ato profético. E quando a escritura é anunciada com fidelidade, Cristo é proclamado, o pecado é exposto e o povo é chamado ao arrependimento. Todas as profecias encontram seu cumprimento em Cristo. Não há mais necessidade de novas revelações para guiar a igreja atual, porque Deus já falou de forma suficiente e definitiva em sua palavra, ou seja, nas escrituras. Martinho Lutero, que foi um dos principais reformadores, ele disse que qualquer revelação ou ensinamento que vá além das escrituras deve ser rejeitada, ainda que venha acompanhada de sinais impressionantes. E aqui nós encontramos o primeiro ponto de contato. Leonardo Sali apresenta inúmeras revelações duvidosas, mas que não diferem muito do que já vemos no meio neopentecostal. Nós temos revelação de nome, CPF, RG, profissão, problemas financeiros, amante escondida e coisas do tipo. Tudo isso impressiona, mas não edifica a ninguém, essa é a verdade. E não leva ninguém também ao arrependimento, que é a tônica do evangelho. E não confronta o pecador e nem exalta a Cristo. É apenas informação jogada ao vento, usada para causar impacto emocional e criar dependência espiritual nas pessoas que estão ali. Um fato curioso e ao mesmo tempo revelador é que ele quase sempre pergunta se a pessoa é evangélica antes de revelar algo. Isso é muito estranho. Muitas vezes uma experiência que eu já tive em igrejas, em pregações, e me causa muito estranhamento pessoas e pastores que falam e fazem isso, é o seguinte, que eu, como homem de Deus, te aponto direção, te aponto destino. E eu fico me perguntando, mas qual foi o livro da Bíblia que você escreveu? Nenhum. Então, eu penso o seguinte, que você não precisa de uma pessoa para apontar um destino, para destravar, desbloquear uma porta para você, porque tudo você encontra na Bíblia. A Bíblia, ela é suficiente, a palavra de Deus é suficiente. Eu sei que, às vezes, até parece que não é, né, para algumas pessoas. Ai, mas eu sinto que falta algo. Esse algo que você acha que falta, essa direção, essa pessoa, talvez seja só uma carência emocional sua. A maioria das pessoas que estão dentro das igrejas e que às vezes são enganadas por pessoas mal intencionadas, são pessoas carentes, que precisam de uma atenção, precisam de alguém que olhe para elas. Então, elas acabam caindo em palavras como essa, em direções, em ensinos que não me parecem muito bíblico, tá? Isso aqui é uma opinião minha, tá? A resposta é não. Isso já mostra uma realidade preocupante. As pessoas não estão ali para prestar culto a Deus, mas
em busca de uma revelação pessoal. E quando isso acontece, o culto deixa de ser adoração e se transforma em consulta espiritual. É como esfregar a lâmpada esperando que o gênio apareça. Essas pessoas querem milagres, sinais e respostas imediatas, mas não querem a Cristo crucificado. É nesse ponto que surge um erro teológico grave em seus discursos. Em um podcast, ele afirmou que Jesus era rico, usando 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. E como um péssimo exegeta, ele não sabe interpretar um texto. Jesus foi rico ou pobre? Pobre. Tá, eu te mostro na Bíblia que foi rico. Ele nasceu numa manjedoura, mas terminou na entrada de triunfal de Jerusalém. Olha que interessante o versículo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez de pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Ou seja, rico que se fez de pobre, para que através da pobreza ficássemos ricos. Você pode ver que a Bíblia inteira há uma promessa de prosperidade. Nesse contexto, a riqueza de Cristo era sua glória eterna. E sua pobreza foi assumir a condição humana. Ou seja, gente, sofrer, ser humilhado e morrer na cruz para nos salvar, nós que somos pecadores. E o texto fala também de graça, redenção e reconciliação com Deus, não de dinheiro ou prosperidade financeira aplicada às pessoas que frequentam as igrejas. Usar esse texto para sustentar a ideia de que Jesus era financeiramente rico e que, portanto, seus seguidores também devem ser, é uma distorção, gente, grave das Escrituras. Isso revela uma leitura ideológica da Bíblia, que força o texto ao dizer aquilo que o pregador já queria afirmar anteriormente. E quem não ler a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. Tanto Jesus quanto Paulo, eles falam sobre o amor ao dinheiro, que é um grande perigo. Inclusive, Jesus chama Mamon de um tipo de Deus. Lembrando que Mamon é a tradução de dinheiro no aramaico. Esse tipo de hermenêutica é tão perigosa que pode destruir muitas pessoas espiritualmente e também fisicamente, levando essas pessoas à ruína. E aqui fica evidente a influência da teologia da prosperidade. Não é que Deus proíba alguém de ser rico. A Escritura não condena a riqueza em si, mas o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E no caso do Leonardo Salli é o seguinte: quem serve a Deus por dinheiro, servirá a Satanás por um salário melhor. Essa lógica mercantil da fé não vem das Escrituras, mas do espírito deste século. Além disso, suas revelações seguem sempre o mesmo padrão clichê. Deus está quebrando a maldição nesta igreja. Deus vai te dar a vitória, meu irmão. Existe alguém invejoso na sua família. Deus vai te surpreender. São as frases clichês que todo falso profeta usa. Essas frases funcionam para qualquer pessoa em qualquer contexto. É como chegar, por exemplo, em uma igreja carismática e dizer que alguém está com dor de cabeça. Mas, meu Deus do céu. Em um mundo marcado por estresse, ansiedade e jornada exaustivas de trabalho, quem não estaria com dor de cabeça? Isso não é revelação de Deus, é adivinhação emocional. Na prática, isso se aproxima muito mais de técnicas de leitura fria do que de qualquer manifestação espiritual genuína que procede das Escrituras. As pessoas confundem revelação de Deus com experiências subjetivas e até com práticas próximas do baixo espiritismo. Esse ambiente que o Leonardo Salli frequenta, pode perceber, basta dar um clique na internet e ver alguns vídeos. É um ambiente emocionalmente carregado à música. A expectativa e a autoridade do líder criam um cenário perfeito para esse tipo de manipulação. Um fundo musical, um tom um pouco mais expoente e por aí vai. Tudo isso acaba afastando o povo da palavra de Deus e cria uma fé baseada em experiências e também em emoções, e não em convicções bíblicas. Aí eu fui ver alguns vídeos na internet. Sabe o que eu percebi? Eu fui bloqueado por ele, então tem algumas coisas que eu não consegui ver, mas no YouTube eu consegui assistir alguns vídeos. E teve um comentário que resume bem o que ele é. Tem um vídeo dele que fala sobre revelações durante o culto, e ele traz ali muitas coisas que as pessoas... Olha, sinceramente, eu acredito que sim, existem muitas heresias e existem muitas contradições na pregação do Leonardo, mas eu também acredito que ele pode, tá? Ele pode corrigir a rota. Um dos grandes problemas nossos, eu não tô falando aqui que esse é um problema do pastor Caio aqui, mas eu tô falando no modo geral. O nosso maior problema é que é muito fácil eu, por exemplo, vir aqui na internet, fazer um vídeo e falar que o cara é um herege. Muitas atitudes dele mostram que ele é isso. Ou que ele pode estar se tornando isso. Mas eu também acredito que ele pode mudar. Que há tempo dele se arrepender e falar, cara, talvez não seja isso que está escrito na Bíblia. Talvez não seja essa a revelação, a interpretação
correta. E que a nossa oração e que o nosso pensamento sejam para que essas pessoas que hoje falam coisas distorcidas da palavra de Deus possam se arrepender e produzir, né, e reproduzir, na verdade, o evangelho verdadeiro de Jesus. E que a gente não fique só desse lado aqui acusando novamente. Isso não é um ataque ao pastor, mas é um trabalho e um cuidado que a gente precisa ter, né? Então, se o Leonardo Salles estiver assistindo esse vídeo, pastor, há tempo de corrigir a rota. Talvez o senhor não precisa de determinadas coisas. Se você pregar a palavra de Deus e crer na salvação e no arrependimento, isso já basta. Riqueza, bens, tudo isso vem como bônus. E se não vier também, amém. Pessoas aplaudem, né? Exaltam ele. E teve um comentário interessante no canal oficial dele. E teve uma pessoa que disse o seguinte: coloca culto de revelação e você verá as igrejas lotadas. Agora, coloca culto de oração e joelho no chão e não vem ninguém. Por quê? Inclusive, na época de Jeremias, havia esse pecado, onde os profetas entregavam aquilo que as pessoas queriam ouvir. E o falso profeta é o juízo de Deus para o falso crente. E tem gente que gosta disso. E você consegue perceber que até as pessoas que estão fora da igreja, elas percebem que muitos frequentam o neopentecostalismo não por amor à verdade do evangelho, mas por interesse em revelações, promessas e vitórias pessoais. Doutrina bíblica, disciplina espiritual e culto reverente ou culto de oração não atraem esse público. E a verdade é dura e você precisa compreender o mais rápido possível. Essas pessoas recebem exatamente aquilo que estão procurando. Se querem promessas vazias, ouvirão promessas vazias. Se querem entretenimento espiritual, encontrarão líderes dispostos a entregar isso. Quando eu comecei a analisar as pregações do Leonardo Salles, eu percebi que pouco se fala da pessoa de Cristo. Tudo gira em torno do homem, de suas dores, de seus sonhos e de suas conquistas. Cristo aparece apenas como meio para alcançar essas coisas, e isso inverte completamente a lógica do evangelho. O cristianismo não é sobre o que Deus pode fazer por mim, mas sobre o que Deus fez em Cristo para a sua glória e para a salvação Amém. dos pecadores. Inclusive, eu sou um dos piores, assim como Paulo afirmou. Há também episódios em que ele erra o nome da pessoa durante uma suposta profecia. Depois, pede para abrir em um dos evangelhos e, de repente, o nome é revelado. Eu toquei em você e Deus falou assim para mim: Mateus. Teu nome é Mateus? Não? Pô, esse é Conhece horrível. Mateus? Não? Então abre Mateus capítulo 1, versículo 23. Toquei nele e Deus falou Mateus. Mas teu nome é Mateus? Não é Mateus. Por que Deus falou Mateus? Leia Mateus capítulo 1, versículo 23. É o Novo Testamento. E aí? Deus erra? Deus erra! Tem que ter mistério. Coloca aí no telão. Mateus 1, 23. Se não conseguir, achou aqui. Lê para mim. 1, 23. Forte. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, Qual o nome do filho? e ele chamará pelo nome de Emanuel. Qual o nome do filho? Qual o nome do filho? Só que isso levanta um questionamento sério. Ou houve uma tentativa de correção improvisada, ou alguém passou a informação a ele. Em ambos os casos, o que vemos não é revelação divina clara e objetiva, mas confusão, improviso e tentativa de manter a aparência de autoridade espiritual e, se ficar bonito para você, apostólica. Durante as suas revelações, ele afirma que é um anjo que revela tudo a ele. Isso é extremamente perigoso e grave. O apóstolo Paulo foi categórico ao afirmar que, mesmo que um anjo do céu pregasse outro evangelho, deveria ser considerado anátema. Em outras palavras, maldito. Revelações Caraca. angelicais que acrescentam ou distorcem o evangelho não vêm de Deus. E a Bíblia é suficiente, completa e final. Qualquer voz que concorra com ela deve ser rejeitada sem hesitação, mesmo que seja o maior apóstolo que nós temos hoje em dia. A história da igreja também nos oferece alertas que são sérios. Quem não se lembra do caso de Jim Jones, um líder carismático, cheio de revelações, que dizia falar em nome de Deus e convenceu centenas de pessoas de que, ao participarem de uma ceia, estariam entrando no paraíso. O resultado foi morte espiritual e física. E quando o povo não questiona o profeta e abandona a escritura, o fim é sempre trágico. Também não podemos esquecer de casos recentes de pastores norte-americanos que foram desmascarados por usarem ponto eletrônico no ouvido para receber informações das pessoas durante os cultos. Não estou dizendo que isso acontece com o Leonardo Salles, mas as possibilidades são limitadas. Ou há um espírito estranho por trás dessas revelações, ou há manipulação humana.
Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: engano espiritual e afastamento da verdade bíblica. Normalmente, as pessoas que vivem debaixo da influência desses falsos profetas gostam disso e rejeitam igrejas bíblicas. Elas não querem pregação expositiva, disciplina espiritual ou confrontação do pecado ou a reunião de oração. Querem experiências, promessas e palavras doces. Uma igreja que prega a verdade se torna pesada demais para quem está viciado em entretenimento espiritual. Jesus foi claro ao dizer que falsos profetas viriam em seu nome e enganariam a muitos. Caramba, Eles verdade. aparentam piedade, usam linguagem espiritual e citam a Bíblia, mas negam o seu poder que procede do Evangelho. A marca do falso profeta não é apenas o erro explícito, mas a substituição sutil do Evangelho por algo mais palatável ao coração humano. Por isso, precisamos voltar às Escrituras, ao Evangelho puro e simples. E se você quiser ler Amém. um livro que fala sobre isso, Eu vou deixar aqui na descrição o canal do pastor e esse vídeo completo para você assistir todos os outros. Imagino que você já conheça, né? Mas quero saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? Que a nossa oração seja cada dia para que a gente possa manter o nosso coração firme em Jesus, a nossa fé nele, que a gente pare de estar buscando em pessoas, em situações, em coisas, uma salvação, tá bom? Até o próximo vídeo.